Eu nasci no Carlos Prates, em 1931, 1º de fevereiro. Meus pais eram Gavino Mudado, que era italiano, ele tinha vindo para o Brasil aos 8 anos de idade, e minha mãe era de ascendência espanhola, mas ela nasceu no Brasil. É tanto que logo aos 7 anos, os meninos da casa todos iam para a escola italiana. A gente estudava no grupo escolar Benito Mussolini, que chamava na época. Depois, com a guerra, ele mudou de nome. Passou a chamar Dante Alighieri e depois passou a chamar Pandiá Calógeras. Mas inicialmente era grupo escolar Benito Mussolini. E a parte da infância mesmo, eu passei no Carlos Prates, estudando na Casa de Itália, que era ali na Rua Tamoios, entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua Espírito Santo. Depois que eu saí da escola primária, eu e um outro meu irmão, nós fomos para o Colégio Batista. Lá nós fizemos o ginásio. Foi no Colégio Batista que eu tive o meu primeiro contato com teatro. Quando eu estava no Colégio Batista, eu já gostava muito de ler romance principalmente, e gostava de poesia. Havia um jornalzinho e eu publiquei um poema. E um grupo de estudantes do colégio, que estavam já no curso científico, como a gente dizia naquela época, esse grupo estava trabalhando com teatro, em comum acordo com algumas alunas do Instituto de Educação, na época era a Escola Normal. E eles me procuraram, falaram, você gosta de literatura? Então, provavelmente você deve gostar de teatro, quer fazer teatro conosco. Eu nunca tinha tido contato com teatro, nunca pensei em teatro, gostava de cinema, muito. Isso eu sempre gostei. Então, filme de seriado, né? Filme de cowboy, aqueles filmes de detetive, aquelas coisas todas, eu desde menino gostava muito. Cinema foi uma grande paixão. Aí eu combinei com eles e fui. Eu ia ser contra a regra de uma peça que eles estavam ensaiando. E, por incrível que pareça, na época eu não sabia. Depois eu vim a saber. Quem estava dirigindo era Otávio Cardoso. E a peça que eles estavam ensaiando era a Casa de Bonecas, de Ibsen. E eu ia ser contra as regras da Casa de Bonecas. Hoje, se eu soubesse disso, eu teria recusado, porque trabalhar numa peça de tão alto nível, né? Mas fizemos o trabalho, foi muito bom, eu gostei muito. E eles fizeram nova montagem, depois de Casa de Bonecas. E eu participei da outra montagem. Agora não mais como contra-regra, agora como ator. E quem dirigia a peça, e era o autor da peça, era um professor nosso de português no Colégio Batista, um homem de uma cultura notável, autor de dicionários, gramáticas, histórias de literatura, chamado José Mesquita de Carvalho. E ele era autor de peças de teatro também. E ele tinha uma, com certeza a última que ele estava querendo montar, chamava Etc. e Caracóis. E eu fui trabalhar na peça. Ele que dirigiu. Foi a primeira direção teatral que eu tive. Realmente era uma direção. Porque ele instruía a gente, dava a gente elementos para criar a personagem. Acabou essa experiência de teatro no Colégio Batista e eu fui para o Colégio Estadual fazer o curso colegial, fui fazer o curso científico. Eu tinha pretensão de estudar medicina, mas pretensão nunca estava no coração, não, ela estava na palavra só. Quando eu terminei o curso, eu não fiz vestibular para medicina, como tinha de ser mesmo. Eu acabei fazendo para ciências sociais. Também não era a minha praia, mas eu passei no vestibular e fiz um ano. Nessa época, a Faculdade de Filosofia congregava uma série de departamentos, inclusive o Departamento de Ciências Sociais.
E eu fiz, então, 1 ano de Ciências Sociais. Não gostei. Não gostei não foi do curso, o curso era muito bom. Eu não gostei de fazer aquelas matérias, de estudar aquelas matérias que não eram o que eu queria. Eu tinha que estudar matemática, estatística, tinha que estudar economia política, coisa que não me agradava. Eu gostava muito de filosofia, que eu tinha um excelente professor, 2 excelentes professores, Arthur Versiani Veloso, que era fabuloso, e tinha um alemão que tinha vindo recentemente na época para cá e que dava filosofia antiga, Arnulf Ansorge. Então eu aproveitei muitas aulas desse homem. Mas terminado o ano eu não quis mais continuar, fiz novo vestibular para letras. Aí eu entrei para o curso de letras do Departamento de Letras da Faculdade de Filosofia. Aí nessa ocasião nós fomos para o edifício Acaiaca, porque antes a faculdade funcionava no Instituto de Educação, quer dizer, na escola normal, no prédio da escola normal. Aí nós fomos para o edifício Acaiaca, 19º andar, funcionava o Departamento de Letras. Os alunos da Faculdade de Letras, o diretório acadêmico, mantinha muito contato com, por exemplo, o diretório acadêmico da Escola de Belas Artes da Guinhar. Então havia um comércio muito grande entre artistas plásticos e estudantes de letras, né? A gente conhecia muitos rapazes, mesmo que não estudassem letras, que faziam direito, etc., mas que gostavam de literatura, que faziam poesia. Então a gente se encontrava sempre, era em bar. Bar era o ponto, né, de encontro. Por exemplo, a gente se encontrava muito num bar que havia ali na Avenida Amazonas, onde hoje é o edifício Dantes, chamava Tirolesa. Naquela época também frequentavam esse bar o Emílio Moura, o Nilo Aparecida Pinto, o Celso Brant. Então, a juventude recente e a juventude antiga se encontravam ali. Sabe? Eu era muito amigo, por exemplo, de quase todos da geração Complemento. Era um grupo de rapazes e de moças que gostavam de literatura, que escreviam contos, romances, poesia, e que se agruparam e fizeram uma revista chamada Complemento. Era Silviano Santiago, Ezequiel Neves, Heitor Martins. A gente se encontrava e discutia literatura. A literatura era o alimento. Ao lado da vodka, da cachaça, da Coca-Cola misturada. Havia um professor que, recém-chegado da Itália, remanescente do fascismo italiano, chamado Vincenzo Spinelli. Um homem muito culto, muito simpático, muito amável. E logo, logo ele deu a ideia, inspirou nos alunos a ideia de criar um grupo de teatro universitário. Ele era amigo do reitor, manteve seus contatos lá com o reitor e criou o grupo. Eu lembro que eu entrei nesse grupo. Me lembro de Floriano Correia Vaz, que hoje é juiz de trabalho em São Paulo. Me lembro do Carlos Kreber. E montamos 2 peças pequenas. Uma comédia do Pirandello chamada A Patente. E a outra era um alto medieval que, segundo D'Angelo, não era de autor anônimo coisíssima nenhuma. Era da autoria do próprio Spinelli. Mas ele dizia que era um autor anônimo da Idade Média, chamado Jogador e a Morte, o Alto. Eu trabalhei nesse Alto. E, além dessas 2 peças, havia também um espetáculo de poesia, declamação de poesia. Parece-me que eram poesias medievais. Mas eu não participei dessas poesias, não. Eu vi o resultado já no palco. O espetáculo foi levado, parece que 2 vezes, se não me engano, no Instituto de Educação. E foi numa dessas vezes que, num domingo, se não me engano, de manhã,
que João Sischiati assistiu ao espetáculo. E terminado o espetáculo, ele veio conversar comigo. Sischiati não era uma pessoa que eu não conhecia, eu já conhecia o João Sischiati, porque ele tinha ligações, relações de amizade com a família de minha tia, a família Bisotto. E eu já conhecia João Sischiati de vista na casa da família Bisotto. E ele foi conversar comigo e falou: você não quer ir trabalhar conosco não, lá no Teatro SESI? Ah, quem é que não queria, né? Então eu falei, claro. E lá fui eu. Eu conhecia Sischiati como cozinheiro. Ele é um grande cozinheiro, né? Tanto que mais tarde ele veio a ter o restaurante dele, né? Ficou famoso. Ele ficava ali na rua Paracatu, esquina com Goitacazes, no Barro Preto. Era a casa em que ele morava. Aí topei o convite e fui. Lá eu encontrei com Carlos Kreber, que era meu vizinho, né? E meu colega de faculdade. Carlos Kreber entrou para a Faculdade de Letras também. Ele não terminou o curso, porque ele depois foi embora para o Rio, né, fazer teatro. Mas ele começou letras. E então eu encontro com Carlos Kreber, com Maria Lísia Correia de Araújo, com Iris Teclis, que era uma atriz também excelente, com Antônio Nadeu, com um rapaz chamado Raimundo, esqueci o sobrenome, que hoje se dedica a cinema, é cineasta. E lá eu encontrei e conheci um homem notável, que hoje não faz mais teatro, mas que trabalhou muito tempo no Teatro do SESI, realizando um trabalho excepcional, chamado Geraldo Ângelo. Depois, mais tarde, eu vim assistir a espetáculos que ele realizou com alunos das escolas do SESI, sabe? Não, na periferia. Ele trabalhou muito na periferia. Mas ele trabalhou com Sischiati como ator e ele mesmo me falou que aprendeu muito foi com Sischiati. Ele depois dirigiu o Teatro Operário mesmo. Ele lidava com a turma das fábricas. O Sischiati não, o Sischiati trabalhava também com o operário. O operário que quisesse ingressar no curso dele, no grupo dele, ingressava. Mas, de um modo geral, como pela relação que eu fiz aqui, você vê que não eram todos operários, né? Mas eu lidei com muitas moças de fábrica, etc., lá dentro. Era muito bom, o ambiente era ótimo. Eu participei de Medéia, de Eurípides, que foi, para mim, a que me causou mais satisfação como ator. Trabalhei na Escola de Maridos, de Molière, que eu contracenei com Ezequias Marques. Já ia me esquecendo. Ezequias Marques também trabalhava no Teatro do SESI com João Sischiati, né? Eu trabalhei com ele em mais de um espetáculo. E com ele eu aprendi muita coisa, né? Depois fizemos Pertinho do Céu, uma comédia de Mário Lago e José Vanderlei. Foi na década de 50, no início da década de 50, né? Eu já tinha sido convidado para substituir uma professora de português no colégio de aplicação. E como eu estava mais interessado mesmo, era na minha carreira de magistério, eu achei que seria um grande começo ir para um colégio notável como era o colégio de aplicação. Então eu fui para lá, mas em caráter de substituição. E depois eu acabei ficando, porque o colégio teve necessidade de mais professor, porque ele estava se ampliando, então eu acabei ficando no colégio. Quem era diretora do Colégio de Aplicação na ocasião em que eu fui para lá era a dona Laíde Lisboa de Oliveira, que já tinha sido minha professora na Faculdade de Letras, professora de didática geral.
Eu fui aluno também do marido dela, José Lourenço de Oliveira. Eu era aluno de latim. Então, eu já conhecia muito Dona Laide. E no colégio, ela que me chamou pela primeira vez para voltar às atividades teatrais. Porque depois do Cisquete, eu tinha parado. E eu, então, ensaiei com a turma, uma turma lá, um grupo de alunos, o Pluft, o Fantasminha, da Maria Clara Machado. Era uma turma excelente, uma turma que tinha pessoas que depois se tornaram famosas em Belo Horizonte, como Sônia Viegas, né, que se tornou a grande professora de filosofia, o Olívio Tavares de Araújo, né? Então eles todos participaram do espetáculo. E o espetáculo foi um sucesso para a meninada. Foi realizado na Páscoa, no pátio do colégio. Dona Laide mandou construir um tablado de cimento para a gente utilizar como palco. Aí nós fizemos A Bruxinha que Era Boa, também da Maria Clara. Novamente repetimos o sucesso. Eu me lembro que na Bruxinha que Era Boa, a gente queria fazer um cenário, uma espécie de cenário, para cobrir aquelas janelas que tinham no fundo do pátio. Então, quem foi pintar o painel para nós foi aquele grande pintor da Escola Guinhar, o Hilde Lacerda. Um dia, uma professora do colégio de aplicação, professora de História, ela me pediu que preparasse um trabalho teatral para o curso dela. Ela estava dando, eu falei, que assunto que você quer? Ela falou, eu estou dando atualmente cultura grega. Eu falei, então, o melhor que a gente faz é uma tragédia grega. E eu tinha uns alunos excelentes no colégio de aplicação, muito bons. Tudo assim, na faixa de 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos. Pois fizemos a Antígone, com coro e tudo, integral, sem corte nenhum. Aí nós participamos de um festival colegial de teatro. E os meninos ganharam 4 prêmios. Aí estava consolidada o grupo de teatro do colégio de aplicação, Dona Laide incentivando cada vez mais, né? Aí foi ótimo. O teatro do colégio de aplicação foi meu, vamos dizer assim, meu preparatório para mais tarde eu vir a dirigir outras peças. Uai, a coisa estava fervendo, né? Os alunos da Escola de Direito, da Escola de Letras, da Escola Guinhar, todos eles tinham a atuação política muito intensa. A todo momento eles estavam participando dos congressos da UNE, ou fora de Belo Horizonte, ou em Belo Horizonte, e as discussões eram acirradas, não era tranquilo assim, não. Tanto que quando o golpe aconteceu, as coisas não eram tão tranquilas, não. Né? Houve muito corre-corre. Foi como se a gente tivesse perdido a pessoa mais querida na família. Uma tristeza imensa. Era como se o luto pairasse em cima do país todo e da gente. Foi muito deprimente, sabe, aquele período. Muito mesmo. As coisas eram ruins. E foi assim, uma espécie de água fria na fervura. A gente precisou de muito tempo para recuperar entusiasmo para continuar a trabalhar. Sabe? Era como se tivesse acabado tudo. Não tivesse mais nada para fazer. Quem criou o grupo Arlequim foi o Paulo César Bicalho e a Matilde Biadi. Eu tinha feito a Antígone, lá no Colégio de Aplicação, e o Paulo César teve informação de que o espetáculo era muito bom, através do Paula Lima, através da Ida Bittencourt, e através de outras pessoas que assistiram o espetáculo.
Aí ele me procurou. Eu já era amigo do Paulo César há muito tempo. Ele me procurou e falou, você não quer dirigir para o Teatro Arlequim uma peça, não? Eu acabei topando. Falei, tá ok, então vamos. Aí eu fui para o Teatro Arlequim e foi a primeira experiência que eu tive de direção de peça de teatro para um público que não fosse escolar. Porque até então eu só tinha dirigido para o colégio de aplicação. Agora não, agora era aberto ao público da cidade. Então foi a primeira experiência. Matilde fazia a mulher, na época era noiva dele, a Matilde fazia Electra, e eu trabalhei com uns atores muito interessantes. Matilde Biades era uma grande atriz, o Zé Aurélio Vieira, morreu há pouco tempo, também era um ótimo ator. Trabalhei com Déia Abreu, uma atriz também já experiente, boa, que já tinha trabalhado conosco lá com João Sischiatti. Haroldo Santiago, nós apresentamos no Instituto de Educação, fizemos uma temporada lá. Depois participamos de um festival de teatro no Teatro Francisco Nunes, Festival Mineiro de Teatro. Todos os grupos de Belo Horizonte participaram. Eu me lembro que nós ganhamos 2 prêmios. Aí animamos. Meu irmão trabalhava no espetáculo também. Meu irmão era da escola de Guinhar, Gavino Mudado, filho. E ele sempre trabalhou muito comigo. Eu trabalhei com ele. Nós nos ajudávamos mutuamente. Ele era cenógrafo, era figurinista também. Mas aí nós juntamos um grupo e resolvemos fundar um grupo de teatro clássico. Éramos eu, o meu irmão, Gavino Mudado, filho, o Raul Belém, o Joaquim Costa. Joaquim Costa era ator, cenógrafo e figurinista, e diretor. Joaquim Costa se destacou em todas essas áreas e ele trabalhou comigo longos anos, fazendo sempre cenografia e figurino para mim. Sabe? É uma pessoa a quem todos os nossos grupos de teatro, vamos dizer assim, o Grupo de Teatro Clássico, o Grupo Mineiro de Comédia e o Grupo Intervalo devem muito, mas muito mesmo. Ele foi uma presença constante no trabalho da gente. Já que a proposta era fazer teatro clássico, então nós resolvemos escolher o primeiro texto, foi a Castro, do Antônio Ferreira, que eu tinha feito o 4º ato só, e meu sonho era fazer a peça inteira. E todo mundo topou, fizemos a Castro. Terminada a Castro, partimos para Antígone, né? Aí nós convidamos Neuza Rocha, que tinha se formado recentemente no Teatro Universitário. A Aide Bittencourt já tinha assumido a direção do Teatro Universitário e as coisas caminhavam de vento em popa. Já tinha dado alguns de seus frutos, já estavam no mercado, né? A Neuza Rocha era um deles. A Neuza trabalhava também, trabalhou muito com J. D'Angelo. Mas ela foi trabalhar conosco, fez a Fazenda Antígone. Foi um ótimo trabalho. Nós trabalhamos com um ator excepcional, um ótimo ator, que era do teatro universitário. Ele não chegou a completar o curso no teatro universitário. Ele foi trabalhar conosco. A Aide gostava muito dele. Antônio Domingos Franco. Ele é dramaturgo. E na época da Antígone, foi trabalhar conosco uma moça que depois se tornou uma grande atriz, chamava Lígia Lira. Aí nós chamamos Antônio Franco, convidamos o Antônio Franco para dirigir uma peça. Era uma comédia. Eu falei, isso aí não é minha praia, não. É melhor você dirigir. E Antônio Franco, então, escolheu o Santa e a Porca, do Ariano Suassuna. E foi um sucesso. Deu um público, uma bilheteria excelente. Naquele ano foi a melhor bilheteria em Belo Horizonte.
O dinheiro que entrou, nós enterramos todos na próxima tragédia, Agamemnon. A produção foi muito cara, era uma produção cara. E a peça não era para grande público, ela era muito pesada, ela exigia realmente um conhecimento prévio. Priscila Freire me convidou logo em seguida para dar aula na escola que ela tinha acabado de tinha fundado, uma escola de teatro que estava ligada à Cruz Vermelha. Tanto que a escola se chamava Teatro Escola Cruz Vermelha, TESC, a sigla. Funcionava no porão do Teatro Marília. Era uma escola muito simples, mas ela organizou aquele porão de uma forma muito aconchegante, ficou muito interessante, criou o clima de teatro. Lá eu lecionava história do teatro, evidentemente misturado com literatura dramática. Era um trabalho muito interessante, eu gostava muito de trabalhar lá. Não só por causa eu sempre tive muita sorte com os diretores, né, das escolas. Eu só trabalhei com grandes diretores, né? Fiz muito espetáculo que eu era obrigado a apresentar o texto para a censura com antecedência, depois fazer o espetáculo nas vésperas para a censura. Sempre tinha 2 censores lá assistindo o espetáculo da gente. Os meus espetáculos nunca deram problema porque eu trabalhava com textos clássicos, textos antigos. Quando não eram gregos, eram brasileiros, mas antigos também, né? Martins Pena, Arthur Azevedo, Machado de Assis. Então, eles não davam. Ou então, Plauto. Todo ano a gente montava uma peça. E aconteceu, um ano eu montei novamente Antígone. Só que, evidentemente, com alunos, né? Era um trabalho todo experimental lá com os alunos. Montei Antígone, depois montei Écuba, do Eurípides. Montei Édipo Rei, foi uma das grandes experiências que eu tive lá. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Édipo. E foi um trabalho muito bom. Foi quando Madalena, a diretora do SATED atualmente, começou a carreira dela. Ela fazia o papel da Jocasta, né? E o rapaz que fazia o Édipo, ele hoje trabalha de vez em quando em televisão, na Globo. Ele aparece em novelas ou coisas assim. Antônio Cola. Além disso, eu montei também uma peça inglesa chamada Campbell de Kilmore. Montei uma dupla medieval, 2 autos medievais, um chamado A Farsa do Advogado Patelã, juntamente com A Farsa do Pastelão e da Torta. Deixa eu ver se... Electra. Novamente Electra do Sófocles, com o Zezé Bigoá fazendo. Zezé Bigoá era uma atriz excelente, prometia continuar a carreira e depois largou a carreira. E eu dava aula de história do teatro, então eu sempre chamando a atenção que eu só poderia entender bem o teatro moderno se eu conhecesse bem o teatro antigo, porque não era tudo que era antigo que era velho, não, né? E não era tudo que era moderno que era novo, não, né? Isso eu faço sempre questão de mostrar para os alunos. Você quer peça mais moderna do que Electra de Sófocles, que apresenta uma situação política em que o governo foi usurpado por tiranos e os legítimos herdeiros do poder estão querendo lutar contra a tirania. Então eu acho que é só fazer uma leitura mais atual que nós transformamos a Electra num espetáculo moderníssimo, né? Contemporâneo.
Quando o Teatro da Escola Cruz Vermelha acabou, isso foi 79. Olha, ele não, pelo menos a direção da Priscila Freire acabou. A direção passou para outras pessoas. Um grupo de alunos, ex-alunos do TESC, me procurou se eu não queria continuar um trabalho com eles. Isto é, fundar um grupo de teatro com eles. Eu falei, vamos fundar. Aí fundamos o Grupo Mineiro de Comédia. Eles é que deram o nome. Fundamentalmente era Eneida Guiar, que era aluna lá tinha sido aluna, né, do TESC, e João Carlos, um rapaz muito talentoso, que também foi aluno lá do TESC, que depois largou o teatro. Escolhemos um texto, uma comédia mais ou menos moderna, chamado Papai Fanfarrão, do Gastão Tojeiro. Montamos a comédia. Foi muito boa. A experiência foi ótima. Todo mundo gostou de trabalhar. Aí resolvemos fazer outra. Fizemos a Minha Sogra da Polícia. Eu me lembro que quando eu estava fazendo Minha Sogra da Polícia, o chefe do departamento de letras clássicas da Faculdade de Letras, Jacinto Lins Brandão, um grande professor de grego, me convidou para fazer uma encenação do Édipo Rei para um congresso que ele estava organizando em Belo Horizonte sobre o Édipo Rei. É lógico que eu não ia recusar uma oferta dessa, né? Eles iam financiar tudo, né? Tinha essa vantagem, né? Então, fizemos o trabalho pelo Grupo Mineiro de Comédia. Certo? Montamos, fizemos os espetáculos lá no Teatro João Sischiati, sabe? Porque o Congresso alugou o teatro para a gente fazer lá para os congressistas. Foi uma excelente experiência. Aí eu já tinha um outro Édipo, que era o Geraldo Tavares, a Eneida Guiar fazia Jocasta, e os atores eram todos novos. Você sabe que eu já montei muito mais comédia do que drama e tragédia, né? Muito mais. Se eu fizer a lista de comédias, ó... Porque uma das grandes paixões minhas é Martins Pena, é Molière, é Plauto. Então são os cômicos. Agora, eles vêm depois dos gregos, né? A gente sempre sabe que vai mexer com a emoção, senão a gente nem faria teatro, né? A gente tem que trabalhar mesmo fundamentalmente com a emoção. Mas o teatro grego ele é mais solene, né? O próprio grego evitava esses exageros, esses arroubos, né? Eurípides não tanto, mas Sófocles e Ésquilo sempre evitaram muito esses arroubos. E eu sempre fui um pouco também assim, duro na direção Hoje não, mas naquela época eu era muito rigoroso com relação a isso. Depois eu me afastei do grupo, porque o grupo começou uma discussão a respeito da nova peça que devia ser encenada. Eu participei de algumas dessas reuniões, mas as discussões não chegavam a um acordo. E aquilo falou, esse pessoal está atrasando o meu trabalho. Enquanto isso, eu comecei um trabalho de poesia, uma colagem de poetas brasileiros modernos. Eu sempre gostei muito de trabalhar com poesia. Já no colégio de aplicação eu havia feito isso, dramatização de poetas. Então, eu comecei a trabalhar e falei com eles assim, ó, enquanto vocês estão discutindo aí, eu vou trabalhar com uma outra turma que eu já tenho aí, essas poesias. Bom, as discussões continuaram, não tiveram fim, e eu acabei montando o espetáculo das poesias.
E tinha que dar o nome, não podia ser pelo Grupo Mineiro de Comédia. Eu falei, vamos fazer o seguinte, como isso aqui é passageiro, vamos chamar Grupo Intervalo. É o intervalo entre uma coisa e outra. Eu não sei qual é a outra coisa não, mas vai ser o intervalo. Um espetáculo que eu gosto muito desses últimos que a gente tem montado, um espetáculo que eu gosto muito e que é um poeta da minha predileção, eu já dei cursos sobre ele na Faculdade de Letras mais de uma vez, é o grande poeta, se fosse possível dizer o grande poeta da minha vida, é Fernando Pessoa. E eu fiz, 3 vezes eu fiz montagem de Fernando Pessoa. E a última, talvez tenha sido a mais gratificante, chama As Máscaras de Fernando Pessoa. A Mandrágora, de Maquiavel. Eu sempre pensei em montar a Mandrágora. Mas quem montou a primeira vez que eu vi Mandrágora montada foi Paulo César Bicalho que dirigiu. E eu gostei muito do espetáculo dele. E eu falei, ainda vou montar essa peça um dia. Mas o tempo passou e não lembrei mais da Mandrágora, não. Aí um belo dia surgiu e eu montei com o Grupo Intervalo. Foi uma montagem muito boa, que também me traz boas recordações. Né? Eu consultei a SBAT sobre o problema dos direitos autorais da Raposa e as Uvas do Guilherme de Figueiredo. O Pádua, depois de algum tempo, me deu o retorno e falou, olha, ele cobra um avaluar antecipado, além dos tradicionais 10% da bilheteria. Um avaluar antecipado de R$ 1.250. Eu falei, então eu lamento muito, Pádua, mas eu não vou fazer o espetáculo. Ele falou, mas não é possível, você já não está com o espetáculo pronto? Eu falei, já, está tudo pronto, cenário, figurino, tudo. Mas você tem que fazer, você não vai ter esse prejuízo? Eu falei assim, não, mas o prejuízo vai ser maior se eu tiver que pagar o avaluar antecipado, porque eu não vou ter retorno na bilheteria para isso. Ele falou assim, mas então aguarda um pouco que eu vou consultar novamente o Rio e falar que é um grupo amador, que quem sabe eles... Eu falei, tá ok. Mas foi em vão. Então eu falei assim, olha, expus o problema para o grupo, depois eu conversei com o Zé Márcio Correia, falei, olha, nós não vamos perder esse trabalho. O gasto que nós tivemos já se gastou. Então agora nós vamos apresentar de graça, como se fosse ensaio aberto. E não é possível fazer divulgação pela imprensa, porque senão a SBAT cai em cima de nós. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o ensaio, vocês avisam dos amigos, e vamos fazendo os ensaios. Nós fizemos 10 ensaios abertos, de graça, mas lotava. Tinha gente que voltava 2, 3, 4 vezes. Foi uma das grandes satisfações que eu tive. Aí é que eu aprendi que o ideal era fazer teatro de graça. Pena que a gente não tinha cobertura financeira para fazer isso. Eu sempre acostumei a fazer um teatro o mais pobre possível. A minha intenção não é fazer grande espetáculo. É fazer um espetáculo bom, que agrade ao público, evidentemente, mas, antes de mais nada, que o texto seja bom, que o público possa usufruir alguma coisa do texto e que os atores possam aprender também alguma coisa, já que eles pretendem seguir a carreira profissional de teatro. Então, essa é a minha intenção. Eu vejo as dificuldades que as pessoas têm em entrar em lei de incentivo e ver a dificuldade para o dinheiro sair, ou sair atrasado, ou não é suficiente. Enfim, fazer teatro profissional, você tem que ter, em Belo Horizonte, você tem que ter muita garra, senão... E ser muito louco, porque senão não se faz, não. E eu acho que cada vez pior, porque o público agora acostumou a ir ao teatro só na campanha de popularização. Então, durante o ano inteiro, o público some do teatro.
E a campanha é suficiente para manter? Como se vai falar em profissional do teatro? O profissional do teatro hoje está vivendo, dando aula, né? Trabalhando com alunos, mas nem sempre era essa a proposta que cada ator tinha para si, né? De ser professor de teatro. A proposta era ser ator, ou ser diretor, ou cenógrafo, ou figurinista, ou iluminador. Mas um técnico de teatro, ele faz um trabalho hoje, só daqui a 3 meses ou 4 meses ele vai fazer um outro trabalho. Um figurinista, um iluminador. Ator mesmo. Quantos atores estão formando? Ótimos atores. Porque as escolas têm preparado atores muito bons. Eu tenho visto espetáculos de escola, são excelentes. São muito bons. E o que esses atores vão fazer? Eu me emociono muito, como eu te falei, com o texto. É com aquilo que eu estou ouvindo. Eu fico... É o mesmo enlevo que eu tenho, por exemplo, quando eu vejo Fernanda Montenegro interpretar As Lágrimas Amargas de Petra von Kant. É alguma coisa assim que eu não consigo traduzir, não há possibilidade. Você sabe disso, né? Nem é emoção, é um enlevo, é algo que transcende a própria emoção. De estar ouvindo e vendo algo tão belo ser feito, ser realizado. Eu me lembro daquela frase daquele poeta inglês, do Shelley, né? Que fala: uma coisa bela é uma alegria para sempre. E eu sinto isso, essa alegria de ver algo que seja maravilhoso, que seja muito bonito. Raras vezes eu tenho essa experiência, né? Eu, particularmente, não gosto de televisão. Eu acho que ou o homem acaba com a televisão, ou a televisão acaba com o homem. Se eu tivesse que dar algum conselho a quem quer fazer teatro, é que tem que estar disposto a se sacrificar. Ou então não faz. Porque não vai ser um mar de rosas, não. Tem que entregar a vida para isso. Não se pode servir a 2 senhores, não. Tem que ser a um só.